Olá, professora, olá, professor. Tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim. Eu sou o Claudenir Vicentini, professor especialista em currículo na área de tecnologia educacional, aqui na Diretoria de Ensino de Sumaré. Pessoal, no nosso ATPC de hoje, iremos tratar do tema ensino híbrido, tá? Pessoal, só uma introdução sobre o ensino híbrido, tá? O ensino híbrido ele tem como foco a personalização, né? Considerando que os recursos digitais são meios para que os estudantes aprendam, né? Em seu ritmo e tempo, tá? Que possam ter um papel de protagonista, né? E que, portanto, estejam no centro do processo de aprendizagem, né? Para isso, as experiências desenhadas para o online, né, além de oferecer possibilidades de interação com os conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, eles também oferecem evidências de aprendizagem, né? E a partir dessas evidências, né, nos momentos em que os alunos estão ali face a face com o professor, né, de maneira presencial, né, ou presencialmente, em uma sala de aula física, né, é possível que o professor utilize as evidências coletadas para potencializar a aprendizagem da sua turma. Professora, professor, é claro que o tema que vamos apresentar aqui é um recorte, né? Por isso, muitos aspectos sobre o assunto ensino híbrido poderão não serem apresentados aqui. Também não queremos que o que for tratado aqui seja visto como uma receita pronta sobre o tema, tá? O que propomos é iniciarmos uma discussão sobre o uso das tecnologias educacionais no processo de aprendizagem dos estudantes. Com isso, então, nós vamos fazer uma breve introdução ao tema, né? Vamos trabalhar também o que é o ensino híbrido e como pode ser usado, né? Vamos falar um pouquinho também sobre o papel do professor e o papel do estudante no ensino híbrido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ensino híbrido na prática, né? Onde nós vamos construir aí um plano de aula, né? E eu vou apresentar para vocês também aquilo que eu chamo de caixas de ferramenta, né? Essa caixa de ferramenta consiste num conjunto de aplicativos e programas que nós podemos utilizar em sala de aula, tá bom? Os nossos objetivos para a nossa TPC de hoje então, compreender o papel da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, compreender o papel do ensino híbrido nos diferentes contextos escolares, né, possibilitando adaptações no material de apoio e desenvolver propostas adequadas à sua realidade escolar, aquilo que a gente chama de plano de aula, tá? Então, nossa formação tem como objetivo trazer uma noção geral do ensino híbrido, né? Porém, pessoal, é importante levar em conta, né, o contexto de cada escola, as habilidades, né, de cada um dos envolvidos, né, e fazer um filtro, né, daquilo que iremos apresentar para vocês hoje, né? O que cabe ser feito analisando caso a caso, tá bom? E a nossa formação ela se baseia, né, no currículo paulista, né, especificamente, né, na competência número 5, né? Qual que é essa competência, né? O que ela trata, né? Ela diz o seguinte, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva. Então essa é a competência número 5, né, que está presente aí, competência geral do currículo paulista, né? Isso não significa, né, que somente a competência 5, né, cabe para trabalhar com tecnologia. Todas as competências do currículo cabe o uso de tecnologia. Tá? Porém, hoje nós vamos abordar somente a competência número 5. Tá bom? Por que estamos trabalhando essa estratégia de abordagem híbrida? Né? Porque a gente percebe que o mundo está evoluindo e mudando cada vez mais. Né? Então precisamos apresentar novos modelos, metodologias adaptadas às necessidades e expectativas dos estudantes. Né? Com isso, o ensino híbrido irá trazer uma necessidade de adaptação dos estudantes e dos educadores. Isso ocorrendo tudo de maneira gradativa, tá bom? Nós temos inúmeras formas de aprender e não podemos deixar de considerar essas formas, né? Aprendemos assim em todos os momentos, né? Mesmo nós, educadores, aprendemos com os nossos estudantes, tá? Então, vamos olhar para essas metodologias, né, que vamos apresentar e outras que vocês podem pesquisar também, né, e verificar o que cabe, né, qual a adaptação que podemos fazer para a realidade do estudante. Né. Não podemos nos esquecer, né, isso aí jamais, né, que o que vamos fazer precisa, gente. Precisa fazer sentido para os estudantes, tá bom? Então vamos lá à nossa apresentação. Ó. Precisamos pensar o processo de ensino e aprendizagem com estratégias e metodologias adaptáveis a novos modelos e às novas expectativas e necessidades dos estudantes. Repensar estratégias é um outro desafio, pois sabemos o quanto impacta nos resultados. Nessa perspectiva, o ensino híbrido requer uma adaptação dos estudantes e dos educadores, que precisa acontecer de forma gradativa, pois temos inúmeras formas de aprender. Aprendemos como estamos como professor, com colegas e aprendemos sozinho. Aprendemos estudando e aprendemos também brincando. Aqui temos uma frase do Morin, né? Que mais ou menos resume o ensino híbrido. Né? José Morin é professor, né? Doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, professor de novas tecnologias da USP, né? Aposentado, e é um dos fundadores da Escola do Futuro. Né? Ele dá palestras sobre metodologias ativas, modelos híbridos e tendências na educação. Tá bom? Ele é autor do livro A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Né? É autor também do blog Educação Transformadora e coautor dos livros Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, né? Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica e Educação à Distância, Pontos e Contrapontos. Tá bom? E o que ele nos diz? Ele diz o seguinte, ó. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante, entre o que chamamos de mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. O que o José Morin está dizendo é que a gente não deve considerar os espaços online e os espaços presenciais como dois espaços diferentes, né? Com atividades diferentes. As atividades precisam se conectar, precisam terminar em uma atividade única. Eu não posso trabalhar temas diferentes como se fosse coisas diferentes. Por isso, ele diz que ela tem que se hibridizar constantemente. Uma outra coisa que é importante a gente considerar, né, o ensino híbrido é considerado uma abordagem. Por quê?
Porque dentro do ensino híbrido existem várias metodologias. O ensino híbrido só irá acontecer, né, quando eu abordo a questão online. Né? Não posso ter somente o presencial para o ensino híbrido. Hoje, né, nós estamos falando da abordagem híbrida, onde eu tenho que ter um modelo presencial e um modelo virtual, né, dentro de um mesmo tema. Para conclusão, num único produto, num único trabalho e desfecho final. Como o ensino híbrido pode ser utilizado, né, e qual o principal efeito dele nas nossas aulas? Né? Pessoal, ele irá provocar a autonomia, a personalização, o conhecimento, a criatividade e o protagonismo dos nossos estudantes. Tá? Isso são efeitos da abordagem híbrida. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês os modelos híbridos. Tá? Temos os modelos sustentados, né, que são a sala de aula invertida, né, o laboratório rotacional e a rotação por estações, né, que são aqueles que se apoiam no formato tradicional da sala de aula. Tá bom? E nós temos também os modelos que a gente chama de disruptivos, né, que são a rotação individual e o modelo flex, né, que eles rompem completamente com o modelo tradicional de sala de aula. Né? Então, o que é cada uma dessas metodologias dentro da abordagem híbrida? É o que nós vamos ver a seguir. Os detalhes desses modelos, né, poderão ser encontrados no link ou no QR Code que está aparecendo aí na tela de vocês. Tá bom? Ao clicar neles ou direcionar o celular de vocês para o QR Code, vocês vão ser direcionados para uma publicação da revista Nova Escola, né? Local onde nós nos espelhamos para falar sobre esses modelos híbridos. Tá bom? Então, nós vamos começar a falar do primeiro modelo que nós sugerimos ali, que é o modelo de sala de aula invertida. Tá? Como que funciona o modelo de sala de aula invertida? Esse modelo híbrido, né, consiste no quê? Consiste no envio prévio dos materiais das aulas para os estudantes observarem em casa. Né? E esse material ele pode ser um vídeo ou um outro formato de conteúdo qualquer. Porém, ele precisa que esse material explique o tema que será abordado em sala de aula. Tá? Assim, quando os estudantes, né, vão para o encontro com o professor, eles já vão munidos de muitas informações. Tá? Então, nesse caso, há o quê? Há uma inversão do que acontece. Tá? Portanto, em sala de aula e em casa. Né? Inconsequentemente, o quê? Os estudantes vão fazer o quê? Os estudantes vão consumir a explicação do conteúdo sozinho. Tá? E usam o quê? O espaço coletivo da sala de aula e a presença, inclusive, do professor para fazer resolução de atividades, né? E aplicações práticas, né, do conhecimento, bem como tirar as suas dúvidas com relação aquilo ao tema que foi sugerido para esse modelo híbrido, tá bom? O outro modelo que eu queria comentar com vocês aqui é o modelo que a gente chama de laboratório rotacional. Tá? Nesse modelo, o que acontece? Os alunos, né, eles são divididos em dois grupos. Tá? Um trabalha no laboratório, né, com uma lista de atividades para poder realizar. Isso com o apoio do quê? Com o apoio da tecnologia digital. Tá? Enquanto um outro grupo, né, trabalha na sala de aula com o professor. Tá? E o que vai acontecer? Enquanto o primeiro grupo atua de forma autônoma, né, o professor pode fazer o quê?
intervenções mais diretas com a segunda metade da turma, tá? Trabalhando conceitos e solucionando, né, dúvidas dos estudantes. Mas uma coisa importante que tem que acontecer aqui no laboratório rotacional é que essas atividades, tá, dos grupos, essas atividades elas têm que se complementar, tá? Os grupos têm que abordar a mesma temática, tá? E as turmas vão rotacionando, né, se rotacionam, né, ao longo do desenvolvimento dessas atividades. Esse é um modelo super bacana, muito interessante mesmo para a gente poder tentar aplicar aí nas nossas aulas. É muito legal mesmo. Um terceiro modelo híbrido que eu queria comentar aqui com vocês, né, é o que a gente chama de rotação por estações. E no que consiste esse modelo, né? Esse modelo consiste no quê? Em o professor organizar a sala por grupos, né, o que a gente chama de estações de aprendizagem. E essas estações elas são desenvolvidas, né, elas são criadas para desenvolver atividades com objetivos de aprendizagens diferentes, tá? Mas diferentes, porém complementares, né? Os estudantes vão se revezando nessas estações de aprendizagem, enquanto que o professor atua como um mediador. Ele intervém nos grupos, né, que mais precisam do auxílio dele, né? O que vai acontecer? O que vai isso tudo vai fazer o quê? Vai personalizar o ensino, tá? E vai dar uma autonomia e protagonismo para os estudantes construírem suas próprias aprendizagens, né? Detalhe, né? Ao menos uma dessas estações precisa ter uma atividade virtual, né? Os grupos têm que abordar a mesma temática e é importante, claro, que se tenha uma conclusão desse trabalho, ou seja, que seja concluído esse trabalho no final de todo o processo, tá bom? Um quarto modelo, né, que a gente também apresenta aqui para vocês, a gente chama de rotação individual. E no que consiste esse modelo de rotação individual, né? Os percursos, né, são voltados para as necessidades individuais dos estudantes, né? Isso, ou seja, é um modelo de ensino híbrido, né, onde a personalização realmente irá acontecer, tá? De que maneira? O professor ele precisa estar atento às necessidades dos estudantes, tá? Planejando o quê? Roteiros mais individualizados, né? Para que as possíveis dificuldades, né, sejam sanadas, né? Então aí cabe o quê? Cabe ao professor, né, propor as melhores situações de aprendizagem. Isso não significa, no entanto, né, que o professor necessita de propor um roteiro para cada estudante, tá? Significa o quê? Significa que ele produzirá diferentes atividades, né? Algumas para estudantes com perfis e necessidades parecidas, tá? Então ele buscará os melhores recursos online, por exemplo, tá? Para propor, né, situações de aprendizagem para alguns estudantes ou grupos de estudantes, tá? Então, o modelo pode se encaixar na realidade de muitas escolas, né? Por exemplo, que receberam estudantes com variados níveis de aprendizagem, né? Ou que receberam, né? Ou que têm uma grande quantidade de alunos, né? Cada um num determinado nível de aprendizagem,
Tá? Então esse é um modelo que caracteriza bastante mesmo as necessidades individuais dos estudantes, né? E dando um viés aí para personalização do ensino dos estudantes na sala de aula, tá bom? E o quinto e último modelo que nós vamos apresentar aqui para vocês é o que nós chamamos de modelo flex, tá? E no que consiste o modelo flex, né? Esse modelo flex, né, foi o mais usual nas escolas aí durante, por exemplo, a pandemia, né? Os alunos, por exemplo, têm alguns roteiros, né, que vão sendo entregues via plataformas digitais, né, no qual realiza as atividades propostas, né, em parte do tempo, né, com o professor por perto, né, como um tutor, né, e em outros momentos ele pode trabalhar em projetos com outros alunos, né, ou fazer algo mais relacionado a uma atividade física, né. Aqui é possível você intercalar ações individuais, né, e coletivas online, tá bom? Aí, pessoal, vem aquela baita dúvida na gente, né? Qual desses modelos eu devo usar, né? Para escolher um desses modelos, pessoal, eu preciso levar em consideração o contexto escolar, a escola, os alunos que eu tenho, as salas, né, que eu leciono, né? A gente tem que ter um cuidado, né? Então aqui vai um alerta, né? Principalmente com os modelos que a gente chama de disruptivos, né? Que a gente chama de rotação individual e o flex, né? Para usar eles, né? Para a gente usar eles, nós devemos considerar também as habilidades, né? Que os estudantes já têm desenvolvidas, tá? Todos os modelos, pessoal, podem ser abordados. Porém, não é que você vai chegar após essa TPC já vou implantar esses modelos e usar ele de maneira desenfreada. Não, eles têm que ser aplicados, né, devagar, passo a passo, tá? Tudo deve começar de maneira bem simples, né? Até que o professor vai se sentindo assim, vamos dizer, mais seguro, né? E possa avançar na complexidade da abordagem de cada um desses modelos, né? É necessário seguir o ritmo de aprendizagem nosso mesmo, né? De compreensão desses processos e do estudante também, tá bom? Porém, pessoal, é necessário avançar sempre, né? Vamos devagarzinho e sempre caminhando para aumentar a complexidade, as exigências desses modelos no nosso dia a dia, tá? Mas assim, ó, sempre também a gente precisa ter uma cautela, né? Para não ficar parado num único modelo e a gente acabar não avançando, né? Se acomodar, criar uma zona de conforto e resolver não sair dela, né? E uma outra coisa, pessoal, nenhum modelo é único, tá? Ou somente um modelo é eficaz. É preciso levar em conta os resultados, né? Os modelos que vocês vão, vão realizar nas salas de aula, né? Ele precisa trazer resultado para os alunos, tá bom? E na questão do trabalhar online, né, não podemos trabalhar com a ideia, né, de que todos têm ou não têm equipamentos, né, celular, internet, etc. Né? É necessário utilizar os equipamentos da escola, né? É necessário adaptações, né, de acordo com a realidade de cada escola, que são as mais variadas
possíveis, né? Então é importantíssimo a gente ter esse olhar, né? Um olhar mais, vamos dizer assim, mais preciso, né? De como está a nossa escola, o nosso aluno, a sala de aula na qual eu vou implantar ou eu vou iniciar um desses modelos, tá bom? E na sequência, no nosso próximo slide, né, ele vai mostrar para nós aquilo que nós chamamos de fundamentos, né, do ensino híbrido, né, ou pilares do ensino híbrido, né? Então, os pilares do ensino híbrido vão ser o quê? Né? A autonomia, né? Pois isso possibilita que os estudantes, né, direcionem o seu aprendizado, né, a partir do que é importante aprender. Né? A autonomia é um dos maiores pilares da educação. Tá? Nós temos também a personalização. Tá? Cada estudante recebe o que precisa, quando precisa, tá? E isso poder atender às necessidades diferentes é uma vantagem específica da tecnologia, tá? Um outro pilar também é o conhecimento, né? Parte do domínio gradativo do conhecimento, né? Utiliza os conhecimentos prévios dos estudantes, né? Onde é possível identificar de onde partir, né? E para que consigam fazer com a ajuda o que em breve, né, eles poderão fazer sozinhos, tá? E um outro pilar importantíssimo, né, é o relacionamento, né? Aqui vamos pensar em relacionamentos produtivos, né, que é consolidar a relação aí entre professor e estudante, né, e entre os próprios estudantes de maneira positiva, né? O relacionamento é parte essencial do processo educacional e do processo de ensino híbrido também, tá bom? E agora eu queria sim fazer uma provocação para vocês, né? Qual é o papel, né, do professor no ensino híbrido, tá? Para que nós tenhamos o registro do posicionamento de vocês, eu vou pedir para vocês que, quem puder, claro, né, aponte o celular aí para o QR Code que está na tela de vocês, né, e responda essa questão com uma palavra. Qual é o papel do professor no ensino híbrido? Tá? Para isso eu vou deixar 2 minutinhos para vocês, tá bom? Vamos lá então.
Eu imagino que vocês devem ter colocado aí várias palavras, né, importantes e que tem a ver aí com o papel do professor no ensino híbrido, né? Mas assim, com certeza devem ter aparecido essas palavras que eu vou comentar com vocês aqui agora, como por exemplo, curadoria, né, orientação, mediação, acolhimento, estímulo e valorização do saber discente, né? O José Moran, né, em seu artigo intitulado Educação Híbrida, um conceito chave para a educação hoje, ele afirma, né, sobre o educador no ensino híbrido que o papel do professor é mais o de curador e de orientador, né? Curador que escolhe o que é relevante entre tantas informações disponíveis e ajuda os estudantes a encontrarem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador no sentido também de cuidador, né? Ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira, né? Orienta a classe, os grupos e cada aluno, né? Essa é uma frase aí do José Moran, né? Que mostra para nós aí qual é como ele vê o papel do professor no ensino híbrido. Da mesma maneira que nós fizemos a pergunta, né, qual o papel do professor no ensino híbrido, né? Vem agora para vocês, né? Qual o papel, né? Qual é o papel do estudante no ensino híbrido, né? Vamos lá, para a gente ter registrado aqui também, aponta aí quem puder, claro, né? O celular aí no QR Code e deixa a sua resposta registrada. Uma palavrinha só. Com certeza vocês devem ter registrado aí várias e várias palavras que remetem aí ao papel dos estudantes, né? E dentre essas palavras devem ter surgido com certeza aí, né, o aprendizado ativo, né, a questão do protagonismo, da autonomia, né? É importante a gente perceber, pessoal, que o ensino híbrido ela é uma abordagem de metodologia ativa, né? Que tem como foco o estudante protagonista, né? Mesclando aí ferramentas de aprendizagem online e analógica, né? Que podem aí acontecer simultaneamente ou não,
né? O estudante protagonista é o conceito na qual ele desempenha um papel ativo, né? Na construção do seu próprio aprendizado. E mais uma vez, né, pessoal, a plenitude desses papéis, né, do professor e estudantes, né, ele não acontece da noite para o dia, né? Isso vai sendo desenvolvido, né, aos poucos, passo a passo, né? Nós vamos ganhando segurança, o aluno também, e aí sim a gente consegue atingir a plenitude desses papéis, tá bom? Por isso é preciso considerar as habilidades, né? Não só do estudante, né? Mas as nossas também, né? As nossas de lidar com esses meios tecnológicos, né? Precisamos estar sempre acompanhando, estimulando, elogiando, né? Para que nós possamos conseguir o avanço que é necessário. Na sequência, aí no nosso próximo slide, né, quem precisar aí de um modelo, né, um modelo de plano de aula, é claro que esse é um modelo, mas na verdade é uma sugestão, né, uma sugestão de modelo de plano de aula, de como montar um plano de aula para o ensino híbrido, né. Aí nós temos um formulário, né, é só você apontar aí o seu celular para o QR Code, você já vai ser direcionado para a página onde tem esse modelo. Você pode baixar o modelo, né, e lá você pode copiar ele no seu computador e preencher esse modelo aí de acordo com o que aparece no formulário, tá bom? Isso aí ajuda a gente bastante também. E agora eu queria falar para vocês também nesse próximo slide de uma coisa que a gente chama de caixinha de ferramentas, né? O que consiste essa caixinha de ferramentas que nós vamos disponibilizar para vocês também? O material caixinha de ferramentas é composto por ferramentas para uso de tecnologias da informação e comunicação. Tá? Quais são essas ferramentas? São aplicativos, né, sites, programas, textos, ideias e uma série de itens relacionados às tecnologias, né? Essa caixinha de ferramenta ela não está completa e fechada. Sempre podemos continuar colocando mais e mais materiais dentro dessa caixinha de ferramenta, né? E ela visa o quê? Explorar diferentes recursos, possibilidades, ambientes motivadores e eficazes, né, para o desenvolvimento de competências e habilidades, mobilizando o quê? Reflexão e realização de atividades individuais, né, e em grupo, estimulando principalmente a troca de experiências, tá? Esse material foi elaborado trazendo um conjunto de ferramentas interativas, né, para auxiliar os educadores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem de maneira significativa, né? Porém, temos um ponto de atenção, né? Nós aqui salientamos, né, que os educadores devem planejar as atividades, né, de ensino e avaliar as ferramentas, né, considerando não somente as suas potencialidades, né, mas também o perfil da turma, né, a faixa etária, as suas necessidades de aprendizagens, né, e os recursos disponíveis nos ambientes de aprendizagem. Para isso, né, o diálogo entre o docente, né, o professor e os alunos deve ser constante, tá bom? Então, essa caixinha pode ser complementada com mais ferramentas, né, de acordo com a necessidade de cada um dos professores que estão acompanhando a nossa TPC de hoje, tá bom? Então segue aí, ó, o link, né, para essa caixinha de ferramenta, né, o link está no QR Code, né, só apontar o QR Code, o celular para o QR Code aí que você já vai ser direcionado para essa caixinha de ferramentas. Pessoal, agora, né, com essa grande quantidade de informações que a gente passou aqui, né, o que cabe a nós agora é nos debruçarmos aí, né, sobre o nosso plano
de aula, né, colocando essas informações que nós vimos na ATPC de hoje, né, para que nós possamos visualizar tudo aquilo que nós podemos trabalhar com os nossos estudantes, tá bom? E cabe só aí um checklist, vamos dizer assim, né, sobre o que não pode faltar nesse nosso plano, tá bom? Então, assim, nós devemos considerar os espaços que tem na escola, né, os equipamentos disponíveis e os perfis dos estudantes, tá? Nós devemos oportunizar que o estudante organize seu tempo, respeitando o processo de aprendizagem de cada um. É necessário também, né, a gente gerenciar o nosso tempo, né, o tempo de aula, tá? E auxiliar no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, né, potencializando aí a construção do seu próprio conhecimento, né, e permitir o desenvolvimento, né, de atividades criativas, né, favorecendo o desenvolvimento do seu próprio conhecimento e de práticas colaborativas entre os estudantes. E mais um ponto de atenção, né? A colaboração e a personalização, né, são aspectos da educação híbrida que estão em consonância com os aspectos da aprendizagem, né? Personalizar, olha só, significa que as atividades a serem desenvolvidas devem considerar o que está aprendendo, suas necessidades, dificuldades e evolução, ou seja, focar no ensino, no aprendiz. Pessoal, e antes de nós partirmos aí pro encerramento da nossa TPC, né, eu queria fazer um comentário com vocês, né, a respeito da questão da tecnologia, né. Muitos, né, acreditam que a tecnologia é o que tem de mais novo, né, é aquilo que é atual, é a superação, o moderno, né. Muitos acreditam que a tecnologia pode ser a salvação, né, ou até mesmo a perdição do mundo, né? Pessoal, tecnologia nada mais é que uma ferramenta, né? É um instrumento, né, que permite chegar a um objetivo maior. Tecnologia é apenas um facilitador, é um elo, né? Tecnologia não é nem ciência em si só, né? Ela permite, através, né, de suas ferramentas, né, facilitar a chegada de resultados científicos, né? Ela é um meio, né? Não é um fim. Então, diante de tantas dificuldades e entraves no uso da tecnologia, né, que temos enfrentado, e quando eu digo temos enfrentado, né, eu penso isso enquanto sociedade, né, é necessário a gente rever o uso desse instrumento, né, e se ele está sendo eficaz, né, se ele está sendo um facilitador, né, para resolver uma questão maior nossa. Sabemos também que a tecnologia, para ser efetivamente eficaz, né, ela deve passar aí pelo processo de democratização de acesso, né? E nós sabemos também, né, que é aí que está o grande gargalo, né, da nossa sociedade atual, democratização do acesso, né? E mais uma vez, a tecnologia só tem sentido social, né, se ela realmente ajudar a mudar a vida dos que mais precisam. O papel da escola, sintonizada com as novas formas de produção do conhecimento na cultura digital, consiste em inserir de maneira eficaz os estudantes nas diferentes etapas de ensino, nas mais diferentes culturas requeridas pela sociedade do conhecimento. Assim, além do letramento convencional, os multiletramentos e os novos letramentos se fazem necessários para a formação integral dos estudantes e, dessa forma, para a inserção nas culturas letrada,
artística, do movimento, científica, popular, digital e entre outras. Com isso nós chegamos ao fim da nossa TPC de hoje, tá? Eu gostaria de deixar para vocês aí nessa última tela, né, o acesso a uma avaliação da nossa TPC, tá? Por favor, quem puder, entre lá, preencha a nossa avaliação, coloque lá o que vocês sentiram dessa nossa TPC de hoje, né, o que ela representou para vocês, tá? E mais uma vez, obrigado por me ouvirem até agora, pela participação de vocês nos momentos de interação. Um grande abraço a todos e até um próximo ATPC com a temática de tecnologia educacional. Tchau.